Doutrinas do Antigo Testamento. O concerto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis capítulo 26, versículo 3 ao 5. Peregrina tu nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A natureza do concerto. A Bíblia descreve o relacionamento entre Deus e o seu povo em termos de pacto ou concerto. Esta palavra aparece pela primeira vez em Gênesis 6,18 e prossegue até o Novo Testamento, onde Deus fez um novo concerto com a raça humana mediante Jesus Cristo. Quando compreendemos o concerto entre Deus e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, aprendemos a respeito de como Deus quer que vivamos em nosso relacionamento pactual com Ele. O nome especial de Deus em relação ao concerto, conforme a revelação bíblica, é Jeová, Yahvé, traduzido como Senhor. Inerente neste nome pactual está a benignidade de Deus, sua solicitude redentora pela raça humana, sua contínua presença entre o seu povo, seu propósito de estar em comunhão com os seus e de ser o seu Senhor. A divina e fundamental promessa do concerto é a seguinte: para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis 17, versículo 7. Desta promessa dependem todas as demais integrantes do concerto. Isso significa que Deus se compromete firmemente com o seu povo fiel a ser o seu Deus e que, por amor, Ele lhe concede graça, proteção, bondade e bênção. O alvo supremo do concerto entre Deus e a raça humana era salvar não somente uma nação, Israel, mas a totalidade da raça humana. No caso de Abraão, Deus já lhe prometera que nele todas as nações da terra seriam benditas. Deus estendeu sua graça pactual à nação de Israel, a fim de que esta fosse luz para os gentios. E isso cumpriu-se mediante a vinda do Senhor Jesus Cristo como Redentor, quando então os cristãos começaram a levar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Nos diversos concertos que Deus fez com o ser humano através das Escrituras, há dois princípios atuantes. O primeiro, era somente Deus quem estabelecia as promessas e condições do seu concerto. E segundo, cabia ao ser humano aceitar por fé, obediente a essas promessas e condições. Em certos casos, Deus estabeleceu com muita antecipação as promessas e as responsabilidades de ambas as partes. Em um tempo algum, porém, o povo conseguiu, junto a Deus, alterar as condições dos concertos para beneficiar-se. O concerto de Deus com Abraão. Deus, ao estabelecer comunhão com Abraão mediante o concerto, fez-lhe claramente várias promessas. Deus como escudo e recompensa de Abraão, uma descendência numerosa, e a terra de Canaã como a sua herança. Deus conclamou Abraão a corresponder a essas promessas por fé, aceitá-las e confiar nele como seu Senhor. Por Abraão assim fazer, Deus aceitou-o como justo e foi confirmado mediante uma comunhão pessoal com ele. Não somente Abraão precisou de início expressar sua fé para a efetuação do concerto, como também Deus requereu que, para a continuação das bênçãos do referido concerto, Abraão também deveria de coração agradar a Deus através de uma vida de obediência. Deus requereu que Abraão andasse na sua presença e que fosse perfeito. Gênesis 17:1. Em outras palavras,
Se a sua fé não fosse acompanhada de obediência, ele estaria inabilitado para participar dos eternos propósitos de Deus. Num caso especial, Deus provou a fé de Abraão ao ordenar-lhe que sacrificasse o seu próprio filho, Isaque. Abraão foi aprovado no teste e, por conseguinte, Deus prometeu que o seu pacto com ele, Abraão, iria continuar. Deus também informou diretamente a Isaque que as bênçãos continuariam imutáveis e que seriam transferidas para ele porque Abraão lhe foi obediente e guardou seus mandamentos. Deus ordenou diretamente a Abraão e aos seus descendentes que circuncidassem cada menino nascido na sua família. O Senhor determinou que cada criança do sexo masculino não circuncidada fosse excluída do seu povo. E isso por violação do concerto. Noutras palavras, a desobediência a Deus levaria à perda das bênçãos do concerto. O concerto entre Deus e Abraão foi chamado de um concerto perpétuo. A intenção de Deus era que o concerto fosse um compromisso permanente. Era, no entanto, passível de ser violado pelos descendentes de Abraão, e assim aconteceu. Assim, Deus não teria de cumprir as suas promessas. Por exemplo, a promessa que a terra de Canaã seria uma possessão perpétua de Abraão e seus descendentes foi quebrada pela apostasia de Israel e pela sua infidelidade, tanto de Judá como de Israel, em desobediência à lei de Deus. Por isso, ambas as tribos foram levadas para o exílio. Israel foi levado para o exílio na Síria e Judá foi posteriormente levado para o cativeiro na Babilônia. O concerto de Deus com Isaque. Deus procurou estabelecer o concerto abraâmico com cada geração seguinte a partir de Isaque, filho de Abraão. Em outras palavras, não bastava que Isaque tivesse por pai Abraão. Ele também precisava aceitar pela fé as promessas de Deus. Somente então é que Deus diria: eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente. Gênesis 26, 24. Durante os 20 primeiros anos do seu casamento, Isaque e Rebeca não tiveram filhos. Rebeca permaneceu estéril até que Isaque orou ao Senhor, pedindo que sua esposa concebesse. Este fato demonstra que o cumprimento do concerto não se dá por meios naturais, mas somente pela ação graciosa de Deus em resposta à oração e à busca de sua face constantes. Isaque também tinha de ser obediente para continuar a receber as bênçãos do concerto. Quando uma fome assolou a terra de Canaã, por exemplo, Deus proibiu Isaque de descer ao Egito e o mandou ficar onde estava. Se obedecesse a Deus, teria a promessa divina: confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, seu pai. O concerto de Deus com Jacó. Isaque e Rebeca tinham 2 filhos, Esaú e Jacob. Era de se esperar que as bênçãos do concerto fossem transferidas ao primogênito, isto é, Esaú. Deus, porém, revelou a Rebeca que seu gêmeo mais velho serviria ao mais novo, e o próprio Esaú veio a desprezar a sua primogenitura. Além disso, ele ignorou os padrões justos de seus pais ao se casar com 2 mulheres que não seguiam o Deus verdadeiro. Em suma, Esaú não demonstrou qualquer interesse pelas bênçãos do concerto de Deus. Daí Jacó, que realmente aspirava às bênçãos espirituais futuras, recebeu as promessas no lugar de Esaú. Como no caso de Abraão e de Isaque, o concerto com Jacó requeria a obediência da fé. Durante boa parte de sua vida, esse patriarca serviu-se de sua própria habilidade e destreza para sobreviver e progredir. Mas foi somente quando Jacó finalmente obedeceu o mandamento e a vontade do Senhor, no sentido de sair de Harã e voltar à terra prometida de Canaã, e mais expressamente de ir a Betel,
que Deus renovou com ele as promessas do concerto feito a Abraão. Amém.